Então, bom dia a todos que nos acompanham aqui presencialmente e pelo YouTube. Está gravando pelo YouTube. Vamos dar início à sessão de defesa pública da aluna Mariana Flávia Peixoto, no programa de mestrado na área de concentração de controle de gestão, programa de pós-graduação em planejamento e controle de gestão, que vai nos apresentar o seu... Eu estou lendo pela ata, tá, gente? Então, aqui. Vai nos apresentar o trabalho de dissertação, aplicação da gestão por processos para o aperfeiçoamento da gerência de administração e finanças na Fundação Catarinense de Educação Especial. A banca, que eu agradeço desde já a disponibilidade em participar, é composta pela professora doutora Viviane Teis, do nosso programa, pelo professor doutor Maurício Rissi, que é um membro externo, professor do programa de pós-graduação em administração universitária da UFSC. Eu, como orientador, Dante Juliato. A Mariana tem aí uns 30 minutinhos para passar o recado. Tá bem? Boa sorte. Bom dia, bom dia. Bom dia, banca. Obrigada por ter aceito o convite. Professora Vivi, que já conheço, o professor Maurício, que eu conheci hoje. Muito obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que está aqui, a quem está assistindo. O meu trabalho, ele tem como título Aplicação da Gestão por Processos para Aperfeiçoamento da Gerência de Administração e Finanças da Fundação Catarinense de Educação Especial. A apresentação ela foi dividida em 5 tópicos: a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, a análise dos dados e a conclusão. Na introdução, a gente começa vendo o problema de pesquisa, que seria a falta de fluxos bem delimitados, vai aumentar a morosidade dos processos, gerando aumento dos custos, aplicação incorreta de recursos e a ineficiência na gestão orçamentária. Esse é o problema que a gente tem dentro da gerência de administração e finanças. E aí, a partir disso, a gente entra na questão de pesquisa, que é como proporcionar melhorias na gestão dos processos da gerência de administração e finanças da Fundação, buscando a eficiência operacional, melhorando a transparência financeira e assegurando o uso efetivo dos recursos destinados à educação especial. Para responder essa pergunta, foi delimitado um objetivo geral: mapear e contribuir para a melhoria dos processos da gerência de administração e finanças da Fundação, e como objetivos específicos, mapear os processos da GEAF, identificando as atividades, a relação com outros setores, representando o estado atual, que seria o ESIS. Caracterizar os principais desafios e obstáculos existentes nos atuais fluxos, identificar a existência de riscos operacionais e apresentar a mitigação para esses riscos, desenvolver uma proposta de solução para esses problemas encontrados, que seria o To-Be, um novo processo, né, um processo mapeado de uma forma mais eficiente, mais eficaz, e, por final, que é um pré-requisito do nosso programa, propor um manual de procedimentos a partir da incorporação das alterações sugeridas. Esse estudo ele é importante porque ele permite o compartilhamento do conhecimento dentro da organização, ou seja, o processo ele não fica mais só na mão de quem o faz, né? Todo mundo tem acesso a essa informação. Todo mundo consegue saber como que esse processo acontece, por onde ele passa, quais são os setores e qual é a importância de cada atividade que está ali dentro, né?
Com esse compartilhamento, ele traz um entendimento mais amplo sobre o planejamento da instituição, resultando em eficiência no que tange tempo e controle das atividades, tornando o processo mais ágil, seguro e eficiente. Então, a minha fundamentação teórica ela foi dividida em alguns tópicos. O primeiro é gestão pública. Eu falei um pouco de como funciona a gestão pública, o que é a gestão pública. Em seguida, eu falei sobre despesa pública, porque como eu estou falando de todos os processos da área financeira, eu cito muito a questão do empenho, da liquidação, do pagamento, que são atividades que acontecem rotineiramente dentro do financeiro, né? O básico do financeiro é empenhar, liquidar e pagar. Então, eu consegui especificar um pouco o que é cada uma das etapas da despesa pública, né? Elas são etapas obrigatórias, o empenho é primeiro, depois vem a liquidação, depois vem o pagamento, e para que ficasse claro como que acontece essa etapa da despesa, eu falei um pouco de cada uma das etapas. Aí falei da gestão e melhoria de processos. Minha principal referência é o meu orientador, o livro que a gente ganhou dele e que eu tive muito orgulho de colocar na minha referência bibliográfica. Falei um pouco de gestão de riscos, porque todos os processos têm riscos, né? Todos os processos, por menores que sejam os riscos, eles existem. Então, eu fiz o levantamento desses riscos, identifiquei cada um deles, quais as causas que fazem com que esse risco aconteça, e depois disso apresentei a mitigação. Então, falei um pouco da gestão de riscos e as ferramentas que a gente usou nesse trabalho, que seria o benchmarking, 5W2H, o brainstorming e a metodologia MASP, que é melhoria e análise dos problemas dos processos, né? Análise e melhoria dos processos. A metodologia, o trabalho foi uma pesquisação, porque permite o diagnóstico e já a consultoria simultânea, né? Tu aplica o conhecimento dentro do que tu está fazendo. Como eu trabalho dentro da gerência, agora não trabalho mais, mas trabalhava dentro da gerência financeira, atualmente eu estou na licitação, mas a gente acaba trabalhando tudo na mesma sala. Como eu estava dentro da gerência financeira, eu conhecia os processos a fundo, né? E conforme a gente foi mapeando esses processos, a gente já foi aplicando algumas das melhorias que foram sugeridas, né? Então, muita coisa que hoje está no manual já está acontecendo na prática, né? Já foi aplicado aqui dentro. A coleta de dados ela aconteceu com entrevistas semi-estruturadas com os stakeholders da gerência. Inicialmente, eu fiz uma entrevista com a gestora, com a gerente de administração e finanças, onde a gente, através das perguntas que eu elenquei, a gente levantou quais seriam os processos que deveriam ser mapeados, ou os processos existentes dentro da gerência, quais as dificuldades de cada processo, quem que é responsável por cada um deles. E depois disso, eu conversei com cada responsável por cada processo, né? Porque ali dentro, o empenho é uma pessoa que faz, a liquidação é outra pessoa que faz, a questão das diárias é uma pessoa que faz unicamente toda a parte de solicitação de diária, liberação de diária. Então, eu conversei com cada um deles para saber como que se dava esse processo, quais as dificuldades que eles tinham, o que poderia melhorar, como aplicar essa melhoria. E esse mapeamento foi realizado a partir das respostas obtidas na coleta de dados, né, através de um brainstorm, que é uma chuva de ideias. Eu entrei, a gente tem acesso
até graças ao EPROC, que o coordenador estava aqui na banca da Sabrina, ao portal de processos de negócios do Poder Executivo. Então, a gente tem acesso a muitos processos, se não iguais, muito próximos aos nossos, e isso consegue ter uma ideia de como acontece nos outros lugares, o que está muito bom em outras secretarias, em outras instituições, e o que pode ser melhorado. Então, a gente compara um pouco o nosso para realmente propor melhorias, né? O benchmarking ele vem para isso, para verificar em outros processos de outros lugares o que pode estar sendo melhorado no nosso processo, né? Então, eu peguei muitas ideias no portal de processos de negócios, porque como é o setor financeiro, muitos processos financeiros já estão mapeados fora daqui, né? E eu tive bastante ideias e bastante de melhorias vieram realmente dessas ideias de outras secretarias. E aí as ferramentas que foram utilizadas, né, o 5W2H, MASP, para análise e solução dos gargalos dos fluxos encontrados. O BPMN foi usado para desenhar esses fluxos, né? Depois eu vou mostrar um exemplo de um fluxo que eu mapeei. Então, na análise de descrição dos resultados, primeiramente, ela foi separada em duas etapas. Primeiro, mapeamento e análise do cenário atual, que é como está acontecendo atualmente esse processo. Aqui houve uma dificuldade grande, porque nenhum processo da Fundação estava mapeado. A gente não tem nenhum processo mapeado aqui dentro. Então, cada um faz de um jeito, cada um manda para um lugar, cada um faz um fluxo diferente, e conseguir chegar num modelo assim padronizado de um fluxo como acontece hoje é muito difícil, porque um manda para um gerente, um manda para um diretor, um pede autorização, o outro não pede, e chegar nesse fluxo e mapear esse fluxo foi muito difícil, né? Mas conseguimos. Essa primeira etapa, ela visou compreender o fluxo do trabalho, os papéis, as responsabilidades, o que é usado de ferramentas e sistemas, porque é uma coisa que entra também no manual, quais são as ferramentas que são utilizadas para cada processo acontecer, quais são os sistemas que são utilizados, e as práticas e procedimentos que existem hoje, né? Foram mapeados 6 processos: aquisição por dispensa de licitação, seria a compra de materiais e serviços, que a gente chamava de compra direta, agora é dispensa de licitação. Aquisição por contrato ou ata de registro de preço. A inscrição em eventos, que é a solicitação de inscrição, o pagamento da inscrição no evento. A solicitação de diária, hospedagem, passagem e a prestação de contas disso tudo. O cartão de pagamento do Estado, que é o CEPESC, que é um cartão de adiantamento que algumas pessoas aqui dentro têm para uso emergencial, né? Um cartão que tu consegue fazer despesas de pequeno vulto de forma emergencial. Então, queimou uma lâmpada, a gente não tem essa lâmpada, o cartão está ali para ir comprar essa lâmpada, ou se faltou algum insumo para atendimento, a gente consegue comprar com esse cartão. E o repasse, que hoje é o Gente Especial, mas até pouco tempo atrás eram 5 programas diferentes, MRD e etc. Agora é o Gente Especial, que é o repasse para as instituições parceiras, que seriam os convênios e transferências. Foi feita a representação detalhada, né, o diagrama de todos esses processos e a identificação dos riscos, descrevendo cada risco, a causa, o impacto e encontrando as formas de mitigar esses riscos. Esse daqui é um exemplo de um fluxo. Esse daqui é a solicitação pelo cartão CEPESC. O fluxo atual, né, antes de ser propostas as melhorias. Então, esse é o fluxo atual do CEPESC. Aí vem a segunda parte, que é a proposição das melhorias, que é o to be.
né? A partir da revisão que foi feita de todos esses fluxos, foram sugeridas melhorias em cada processo. Na verdade, dos 6 processos mapeados, 1 não teve sugestão de melhorias, que é o processo de inscrição em evento. Ele está redondinho do jeito que ele está, então ele entra no manual da forma como ele estava no ESIS, né? Os outros todos tiveram pelo menos alguma proposição de melhoria. Todos eles foi feita a revisão crítica do que estava acontecendo, identificando aonde tinham áreas de ineficiência e as oportunidades de otimização, onde poderia melhorar esse processo, onde ele podia ser realmente melhorado, onde a gente poderia dar um fluxo diferente para que ele ocorresse de forma mais transparente, de forma mais eficiente. Esse é o mesmo fluxo anterior, é o fluxo do cartão CPESC. Dá para ver que ele aumentou bastante, mas existe uma explicação para isso, que daqui a pouco eu vou falar. Esse é um to be, então, que é o que entra no manual. Como conclusão, o mapeamento revelou diversas oportunidades de melhoria que podem otimizar tanto a gestão interna quanto o atendimento às demandas externas à Fundação, né? Entre as melhorias destacam-se a automação de etapas burocráticas e revisão de fluxo e padronização de procedimentos, que visam tornar o processo mais ágil e eficaz. Quando a gente fala em melhoria de processo, é comum a gente pensar em redução desse fluxo, em diminuição desse fluxo. E, na verdade, em alguns casos, como foi o do cartão CPESC e como foi o da solicitação de diárias, principalmente, o fluxo aumentou. Por quê? Para ter mais transparência e mais controle, a gente incluiu a etapa do controle interno, da análise do controle interno, do parecer do controle interno, para que realmente esse gasto, porque querendo ou não é dinheiro público, né, que esse gasto seja realmente especificado e que se tenha a alocação do dinheiro público realmente para o que ele foi destinado, né? Então, a etapa do controle interno ela é muito importante nesse tipo de fluxo para verificar se esse dinheiro foi colocado de forma correta e usado de forma correta, se ele não precisa ser devolvido, se não precisa de alguma outra orientação. Então, muitos casos, para garantir esse controle, a transparência e a segurança, ele necessitou de inclusão de etapas e não da redução de etapas, né? A participação de setores como controle interno, além dos setores operacionais, pode adicionar camadas importantes de verificação e validação, que asseguram a conformidade com as normas e regulamentos existentes, né? A gente tem normas de prestação de contas e de como esse dinheiro tem que ser alocado, então elas precisam ser respeitadas, além de promover a cultura da transparência, que é uma coisa que é super colocada na questão do governo do Estado, de sempre termos o portal da transparência, né, e da transparência com o gasto público. Então, é importante ter esse controle. Os limitadores desse processo. Resistência à mudança. É muito aquilo. Eu faço desse jeito, sempre fiz desse jeito e tá bom assim. Né? A dificuldade de entender que um processo, quando ele é mapeado e ele tem um fluxo bem estabelecido, a coisa acontece de uma forma mais eficiente, mais rápida. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar mudar. Porque vai aumentar o meu trabalho, ou antes não passava por mim e agora vai passar, e isso vai me trazer mais trabalho. É bastante difícil, existe muita resistência, e eu acredito que não seja só aqui, mas a gente sente muita resistência em mudar o que vem acontecendo há anos, né? Muitos anos. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar o novo, né? A falta da cultura de gestão por processos, então não existe essa cultura aqui dentro, os processos não são mapeados,
a gente não tem nem uma base de por onde começar, né? Não existe essa cultura dentro da instituição. Problemas de comunicação e alinhamento, cada setor faz de um jeito, ninguém se comunica, um não fala com o outro, eu faço assim e vai continuar assim, o outro faz assim e vai continuar assim, e a gente acaba esbarrando nessa dificuldade. Os processos não documentados, que foi assim a maior de todas as dificuldades, não ter processos documentados, não ter nem por onde começar, né? De ter que realmente começar do zero a mapear cada um dos processos. Para trabalhos futuros, a minha recomendação é ampliar, porque o que acontece? Eu mapeei os processos a partir do momento que eles chegam no setor financeiro. Então, tudo que acontece dentro do financeiro, e no caso, com a prestação de contas, mas desde que ele chega no setor financeiro. E esse processo ele é maior, né? A solicitação de diária, por exemplo, a pessoa pede lá no setor dela, passa por várias autorizações até chegar no financeiro para pagar a diária, né? Para liberar e pagar a diária. Então, o interessante é que esses macroprocessos sejam finalizados, né? Mapeados. Foi definido que seriam mapeados só do setor financeiro mesmo, porque eu não teria tempo hábil. São processos muito extensos, muito demorados, muito complexos. Então, se eu tivesse que mapear cada um dos 6 de forma completa, eu não teria tempo hábil, eu teria que escolher um e mapear um só. E como a intenção era realmente organizar o fluxo dentro do financeiro, a gente optou por diminuir e pegar só o processo dentro do financeiro, né? Do mesmo modo, a sugestão, até por fazer parte do NUPROC da Fundação, é que outros setores, né, façam esse mapeamento e organize os seus fluxos para que a gente tenha realmente uma gestão transparente, uma gestão eficiente e que todo mundo conheça o trabalho aqui dentro, né? Que a gente possa, assim, o fulaninho se afastou, mas tu tem um processo mapeado e tu sabe como vai acontecer esse processo. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em, fulano pegou licença, ou fulano está doente. Ninguém faz o trabalho do fulano, porque ninguém sabe como ele acontece. Então, mapear o processo é deixar registrado como aquilo acontece. E, dessa forma, outras pessoas têm o conhecimento desse processo e conseguem tocar na falta de quem o faz, né? E é isso. Obrigada. Vocês vão subir? O Dante quer ficar perto. Obrigado, Mari. Parabéns. Bela apresentação, segura. Esse é o meu manual. Pode sentar aí. Aí, Mari. Muito bem, vamos dar sequência, então, agora a escutar os nossos membros da banca, começando, eu vou inverter aqui, vou começar pela senhoria, pela Vivi. Né, geralmente a gente convida primeiro o membro externo, mas nesse caso, né, vamos respeitar as damas. Fica à vontade, Vivi. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, honrada. Mariana, parabéns pelo seu trabalho. Tá? É muito bom ver a evolução de vocês. Eu acho que, para quem acompanhou os alunos da Fundação lá no início, lá na disciplina de metodologia, e ver a evolução de vocês agora, uau, parabéns, tá? Que legal. Muito bom ver isso e ver os frutos do trabalho de vocês. Como isso está gerando resultados, eu acho que é um primeiro passo, todo esse trabalho realizado, mas provavelmente vai surtir efeitos,
já mexeu com as bases e ainda, né, vai mexer ainda mais, porque agora você já terminaram o trabalho, agora a gente quer que continue, né? É fluxo contínuo, como o professor Dante comentou, né? Então, nessa etapa foi longa, foi desafiador, mas eu acho que vocês se transformaram para melhor, tá? Mariana, eu fiz alguns comentários no teu trabalho, mas é no intuito de contribuir na parte da redação, na parte do trabalho, e para quem for um dia ler o teu trabalho, referenciá-lo, né? Porque é uma referência. Eu acho que, como vocês e outros alunos aqui, né, fizeram um belíssimo trabalho, eu acho que isso vai se replicar. São bons exemplos. Como você mesmo colocou como sugestão de pesquisa futura, outros setores podem usar a mesma estratégia empregada. Então, eu acho que o teu trabalho ele tem que ser uma fonte de pesquisa. Então, é nesse intuito que eu estou aqui para te ajudar, tá? Numa fonte de pesquisa futura para próximas pessoas, né? Como a gente disse, fluxo contínuo, né? Que queira aplicar em outros setores a mesma técnica, mesmo procedimento, né? Possa aplicar, tá? Ao ler o teu trabalho, eu comecei a olhar assim, nossa, a Mariana gosta de entrar no detalhe. Ela traz o assunto, ela começou a falar sobre gestão pública e depois começou a entrar no detalhe da despesa pública, do empenho da despesa, da liquidação, do pagamento. Eu disse, meu Deus, eu já iria orientar assim, ó. Fala sobre gestão pública, mas no âmbito geral, traga estudos empíricos e já passa para o próximo. Não, você detalhou. Então, foi de fato uma aula. O teu referencial teórico, ele é uma aula. Se você quiser começar a dar aula de gestão pública, conceito de processo, separar, diferenciar o que é, né, gestão de processo, gestão por processo, está tudo pronto, é só diagramar aqui a apresentação. Mas o que eu coloquei aqui como comentário? Ao ler a tua introdução, a problemática da tua pesquisa, o problema da tua pesquisa está resumida em 2 linhas. Que está escrito assim, ó. O problema da tua pesquisa é a falta de fluxos bem delimitados aumenta a morosidade dos processos, gerando aumento dos custos, aplicação incorreta de recursos e ineficiência na gestão orçamentária. Mas nessas 2 linhas, você sintetizou o teu problema. O meu desafio que eu vou gerar para ti é explore mais esse problema. Traga a situação em si, algum caso, eu acho que você poderia explorar mais esses elementos aqui. Ok, você trouxe todo explorou na literatura todo o conceito de gestão pública, questão do conceito de processos, elementos, tal. E em 2 linhas você trouxe a problemática. Eu gostaria assim, que a Mari falasse mais sobre o problema que você queira resolver. E, de fato, você apresenta a tua problemática. Tá? Então, ficou bem... Eu entendi o estudo, porque como eu estava também orientando a Sabrina, que está na mesma técnica, né? Eu tive uma noção. Mas acho que você poderia trazer mais a ferida à tona, né? Na tua problemática, você fala o teu problema, como proporcionar essa melhoria na gestão, né? Eu tiraria aquela parte ali, buscando a eficiência operacional, melhorando a transparência financeira, assegurando o uso efetivo de recursos destinados. Essa parte pode tirar, tá? Porque esse é o que tu entende que vai gerar o resultado da tua pesquisa. Mas como vocês falaram, vocês fizeram todo o levantamento do processo, vocês estão sugerindo melhorias, criaram manuais, manualizaram todo esse processo para que ele seja eficiente, mas o uso efetivo dos recursos, enfim, depois ainda vocês não têm. Então, eu tiraria essa parte da descrição do teu problema. Minha sugestão em relação ao teu objetivo geral é usar um verbo só. Tu usou mapear e contribuir. Eu acho que podes usar um deles, ou talvez um outro, propor melhorias, enfim. Porque às vezes 2 verbos pode gerar 2 estudos diferentes, tá?
Quando eu olhei os teus objetivos específicos, quando eu verifiquei a sequência dele, isso é uma opinião minha própria, da Viviane, mas daí você pode discutir isso com Dante e ver se isso é adequado para o estudo de vocês também. Eu penso que o manual, ele é o penúltimo objetivo. O último objetivo é a solução do problema, é o to be. Porque, de fato, tu vai validar esse to be com o gestor. Então, teoricamente, você está validando os elementos do teu manual. Então, a sequência, eu acho que o manual vem por penúltimo, isso, e o to be o último. Tá? É uma percepção que eu vi que no estudo da Sabrina também foi. E como ela validou isso com os gestores lá dos setores, como aqui você está em um setor só, você tem pessoas específicas, eu acho que tu, não sei, aí você avalia. Tá? Em relação à tua justificativa do teu estudo, eu vi que você foi excelente na tua redação em relação à justificativa prática e justificativa social. Tá? Eu colocaria aqui, reforçaria a tua redação para uma justificativa teórica. Sentia falta, ou ficou um pouco tímido, como foi a expressão que falada antes, ficou um pouco tímido, qual que é o tijolinho que a Mari está trazendo para a literatura de gestão de processos que não tem, então. Talvez você pode trazer uma relação, estudos sobre esse assunto já foram aplicados em tal área, em tal instituição de ensino, em tal setor, enfim, e você está trazendo essa contribuição para essa área, para a fundação. Ok, isso já é uma contribuição, mas eu acho que ficou tímida, acho que poderia explorar a tua contribuição teórica, tá? Na redação do teu referencial teórico, é um ponto positivo que você fez, porque basicamente você tem uma aula pronta. Tá? Vamos supor, se você for fazer um artigo técnico, tecnológico da tua pesquisa, eu enxugaria bastante as informações, tragaria talvez estudos mais empíricos, eu vi que você citou muitos livros, né? Então, para a parte acadêmica, assim, a sugestão é fazer essa exploração um pouco diferenciada, mas gostei da sua pesquisa, tá? Tem alguns tópicos que, como eu não sou da área, eu penso assim, por que você trouxe um capítulo separando gestão de processo e gestão por processo se você já definiu que vai fazer uma gestão de processo? Eu assim, ok, será que precisa esse capítulo do diferencial teórico? Mas daí, provavelmente você e seu orientador também chegaram num consenso. Eu acho que, como eu fui professora de metodologia, né, eu acho que é a parte que eu mais vou reforçar em relação à metodologia do teu estudo, tá? No sentido de melhorar. Quando você fala do teu enquadramento metodológico, ficou muito claro e está adequada a questão da tua técnica de pesquisa ser a pesquisação. E, de fato, você está atuando no setor, conhece a fundo os detalhes, procedimentos, né? Então, eu acho que de fato, é a técnica adequada. Só que você também pode descrever no enquadramento metodológico que tua pesquisa é uma pesquisa descritiva, exploratória, tá? Porque ela nunca foi feita, né? Como você mesmo traz, na tua justificativa do estudo, nenhum mapeamento tinha sido feito ainda. Então, você está fazendo uma exploração desse conteúdo, você está descrevendo detalhadamente, lá embaixo no anexo do teu manual, um manual enorme, cheio de detalhes, procedimentos detalhados, passo a passo, qualquer um pode pegar e consultar. Isso é um trabalho, tá? Então, descreva que você fez isso. E é uma pesquisa qualitativa. Tá? Eu acho que aqui você explorou mais os elementos qualitativos, usou dos documentos para te dar suporte, usou da entrevista que você fez com os gestores, né? Enfim, com os stakeholders que vocês falam, né? A expressão. Mas eu acho que faltou descrever que é elemento qualitativo. Tanto que no procedimento de análise dos dados, é uma pesquisa de análise de conteúdo. Tá? Então, eu sei que é uma questão, artigos já acabam pulando essa parte, tal, mas
um rigor, como a gente está num âmbito acadêmico, é um mestrado profissional, mas a gente segue, né, um rigor metodológico. É uma sugestão que eu coloco aqui para você, digamos, reforçar no teu estudo. Em relação ao procedimento de coleta de dados, eu verifiquei aqui que você detalhou o procedimento de mapeamento dos processos, das ferramentas utilizadas adequado. Talvez uma sugestão é fazer justamente um quadro, uma figura resumo, tá? Descrevendo o passo a passo, a receita do bolo, sabe aquela receitinha que a gente só vai lá e vê os elementos? Também senti uma falta, como que você teve que fazer entrevista, relatar quantas pessoas que você conversou, quanto tempo levou essa entrevista. Eu percebi que tem um apêndice B lá, depois que eu fui folheando o teu trabalho, folheando não, né, passando aqui o mouse, que tem um roteiro que você seguiu, mas na metodologia não aparece que tem esse roteiro, é o teu apêndice B. Cite ele, né? Você teve tempo para elaborar ele, você sentou com o seu orientador para discutir qual perguntas que tu vai fazer para os gestores. Então, organize essa digamos assim, o trabalho que você fez, né? E descreva isso. Isso é uma coisa da Viviane, tá? A Viviane gosta de, para cada objetivo geral, descrever o que você fez. Então, você escreveu muito bem aqui, até eu puxei lá o objetivo específico, para cada objetivo específico, o procedimento que você fez. O detalhamento de mapear o processo no GEAF, né, usando, né, identificando o ASIS, você fez, ficou bem legal. Entendi que foram realizadas entrevistas e tal. Mas quando você diz assim, ó, caracterizar os principais desafios, obstáculos existentes no âmbito dos fluxos da GEAF. Aqui eu entendi que a partir da entrevista você já conseguiu identificar, mas talvez você poderia detalhar isso, tá? Os riscos também provavelmente foi em cima das falas, né? Mas isso eu estou supondo que foi. O manual que depois você desenvolveu e depois a proposta de melhoria, que é o to be. Tá? Então, foi em cima das entrevistas. E provavelmente você teve 2 momentos. O primeiro momento, que foi o identificar os ASIs, e depois essa validação do to be. Então, descreva o trabalho que você teve. Ele tem mérito. Tem horas detalhadas aqui, tá? Então, você pode sentar, talvez faça uma figura, às vezes só um passo a passo. Ó, primeiro foi isso, depois isso, depois isso. Esse detalhamento dos procedimentos metodológicos. Em relação à análise dos resultados, tá? Eu gostei muito de ler, eu percebi que do mapeamento que você fez, você sempre mostrou o processo realizado, né, e o risco identificado, e depois você separa a proposta do to be, né? Ficou bem claro, bem sucinto, acho que ficou bem interessante. Eu faria talvez talvez eu colocaria um tópico, um parágrafo descrevendo, digamos assim, quais foram os desafios, obstáculos existentes. E também eu falaria um pouco de como foi a elaboração desse manual, tá? Na tua análise de resultados. Então, essa é uma sugestão, tá? No demais é isso, assim, questões mais de formatação, de redação, mas daí eu te mando o trabalho para você ler com calma, né? Mas, no geral, é isso, parabéns, né? E essas são as minhas contribuições. Obrigado, professora Viviane, e ótimas contribuições, mas na minha fala eu faço alguns comentários, mas sem dúvida muitos deles vão ajudar a gente a aperfeiçoar o trabalho. Mari, quer se manifestar? Tá tudo certo? Professor Maurício, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Mari, pelo convite. Obrigado, professor Dante.
Bom dia ao pessoal que está assistindo pelo YouTube também. Bom, as minhas considerações, elas estão em 4 blocos, tá? Primeiro, ABNT, citações e referências, procedimentos metodológicos, sugestões também em relação aos objetivos e, por fim, uma sugestão de estrutura e forma, tá? Vou começar pelas de ABNT. Todas as minhas sugestões, com exceção da primeira, são de muito, como é que eu vou dizer, muito opinativa de forma então o seu trabalho está muito bom, está muito bem escrito. Então você, com o seu orientador, vai acatar ou não, se quiser, tá? Mas a primeira, ela é um pouquinho mais, representa um risco para o trabalho, então eu gostaria que você fizesse ela. Em relação ao ABNT, citações e referências, tá? Em um determinado parágrafo lá, eu achei estranho uma expressão que falava em 5 estádios e foi citado em alguns parágrafos, da página 49 principalmente, a relação, foi citado um autor, a Bernardes, que é uma autora de um trabalho, um relato de estágio de um mestrado na Universidade Portuguesa, e o Spendolini, que é um trabalho, e falar estádios no sentido de estágio, ou de etapas, né? Que não é comum no português do Brasil, mas é comum não é tão comum no português de Portugal, mas é usado. Então tem alguns parágrafos ali que o leitor não consegue ter certeza de quem é a autoria. Então, e isso é importante num trabalho acadêmico. Em cada parágrafo, quem estiver lendo, seja ele acadêmico ou não, precisa ter certeza de quem está falando. Se é a Mariana, se é a Bernardes ou se é o Spendolini. Tá? Então tem alguns parágrafos ali que eu não sei se o Spendolini é a PUD da Bernardes ou se... enfim, tá um pouco confuso ali, então né, eu coloquei aqui a página. No trabalho que eu vou te mandar também está sinalizado lá, mas é aquela hora que fala dos estádios ali do processo de benchmarking. Tá? Então, a fundamentação teórica está excelente, tá? Tá muito boa, tá bem completa, tem tudo, eu não tiraria nenhuma palavra dali. Erros de citação. Aí tem o livro do professor Dante, não é o professor Dante, é o professor Dante e o professor Alexandre, então tem que citar os autores, tá? Alexandre e Queiroz, no caso. Tem um outro que você fala dois santos, né? Quando é esses nomes da, a preposição sai, é só santos, né? Essas coisinhas de ABNT. Aí tem um quadro na página 38, que é o quadro 2, que tem um conceito que é diferente da ideia central do autor. Né? Eu sei que você sabe, o seu orientador também sabe. No livro original está assim, e no manual da OMG também está assim, que é o manual de notação, tá com a mesma expressão que foi utilizado. Qual foi o autor aqui que utilizou? Aqui eu esqueci de anotar o autor, mas, enfim, o autor que você cita, copia também do OMG, que ele fala como piscina representa um participante num processo. E está escrito isso no manual. Só que a ideia de participante, para a gente, uma tradução melhor, seria a ideia de um CNPJ, assim, de um agente, ou é um fornecedor, ou é a própria organização. E quem não é da área, que for ler isso aqui, parece que o participante é o agente do processo. Exato. Então, apesar de estar correto, né, caberia a você, como autora, fazendo essa diferenciação para quem não for da área saber que aquilo não é um participante, não é um agente do processo, fazer essa distinção só, tá? Porque aí você passa, para quem estiver lendo, um conceito que é diferente do conceito original que o autor queria passar, tá? Aí todos aqueles quadros que você utiliza, você cita como tabela, mas são quadros onde tem a identificação de risco. Tudo aquilo é quadro, tá? Então, assim, tabela é quando tem um dado estatístico, mesmo que seja uma frequência absoluta, né? E lá não tem, é só texto, então é quadro. E aí o teu roteiro de entrevista, você cita ele como anexo, ele é um apêndice, né? Tudo que é feito por você é apêndice, tudo que é externo ao seu trabalho é anexo, e você tem no roteiro, você tem 2 roteiros de entrevista e você coloca como um apêndice só, um anexo só. O correto seria 2, porque são 2 momentos diferentes. Um apêndice é um roteiro, o outro apêndice é o outro roteiro, né? Em relação aos seus procedimentos metodológicos, aí aqui você tem uma professora de metodologia, mas para mim não é uma pesquisação, tá? Mas aí, enfim, você define com o seu orientador e com a professora de metodologia. Para mim, uma pesquisação seria quando os efeitos da tua intervenção estivessem também mensurados no trabalho ou descritos no trabalho.
Então, você faz uma proposta de intervenção, que é o seu manual, está perfeito, está lindo, está maravilhoso, e foi aplicado na instituição, mas você não relata se melhorou o fluxo, tipo, não tem o pós a intervenção. Tá? Para mim, uma pesquisação teria que ter o pós-intervenção no trabalho. Tá? Como eles foram desenvolvidos, se o desenvolvimento dele, se a aplicação dele surtiu o efeito desejado ou se não surtiu, enfim, é uma descrição do pós. Né? Para mim, seria um estudo de caso com observação participante. Tá? Assim, observação participante, porque como você é servidora da GAF, né? GAF, você tem provavelmente conhecimento de causa, de dados que estão no trabalho que você não tirou dos teus sujeitos. Então, isso é observação participante. Você tem dados que são seus e que traz como observação participante. E também, não vi lá, mas é uma pesquisa documental também. Sujeitos de pesquisa, né? Você cita a expressão stakeholders. Né? Sujeito de pesquisa é diferente de stakeholders. Né? Stakeholders seriam todos os interessados naquele processo. Por exemplo, uma inscrição de evento. A pessoa que vai reservar, ele é um interessado. A pessoa que vem assistir o evento é interessado. E você não investigou nenhum deles, você não entrevistou nenhum deles. Então, você tem que definir melhor quem são os seus sujeitos. Definir não, já estão definidos. Só descrever melhor no trabalho para que a gente consiga perceber. E aí, na mesma linha da professora Viviane, aqui também, né, explicar quantos, quais, em quais etapas, eu vi ali que deu para entender que teve uma ordem, né, parece que foi feita uma, depois uma segunda entrevista, e isso não está escrito nos procedimentos, né, então precisa ficar claro, assim, para quem lê, foi feito dessa forma, fez o ESIS numa, ou em duas, ou em 3 sessões, depois teve um processo de análise, depois teve um processo de validação em 1, 2 ou 3 sessões, com cada sujeito. Né? Eu também senti falta de uma descrição da escolha dos processos a ser mapeados. Eu vi ali que foram 6 processos, mas eu não entendi se eles foram todos, são todos os processos. Então, deixar isso claro, foram indicados todos e todos foram realizados. Né? Eu fiquei na dúvida se havia sido priorizado alguma coisa ou não. Terceiro bloco, em relação à pergunta de pesquisa e objetivos, eu concordo com a professora Viviane ali, a tua pergunta de pesquisa está muito extensa, então depois do Fundação Catarinense de Educação Especial, ela cortou tudo, eu sugeria com base, deixar o mesmo início, né, como proporcionar melhorias na gestão de processos, da gerência de administração e finanças, da Fundação Catarinense de Educação Especial, com base em gestão por processos. Tá? E aí, nessa linha, e aí isso é muito particular, Maurício, e não é consenso nem nos mestrados profissionais, né? Mas era uma prática no acadêmico, vir o propor lá no último objetivo, no objetivo específico. Né? Para mim, o teu manual é o produto mais amplo que você entrega. Tá? Dentro do teu manual tem tudo. Tem a análise, tem o as-is, tem o to be, ou seja, você precisou de todas as etapas para conseguir construir o manual. Então, na minha visão, o teu geral, que é o objetivo mais amplo, é o teu propor. Né? O propor manual de procedimentos técnicos e administrativos para GAF. Né? E aí, os específicos, eu sugeriria mapear os processos da GAF, analisar oportunidades de melhoria para os processos e identificar os riscos operacionais. E aí, por fim, a estrutura do teu trabalho. Bom, primeiro, em relação aos capítulos. Tá? Você coloca um capítulo, é uma unidade autônoma dentro do teu texto. Tá? Então, você tem o Fundamentação Teórica como capítulo 2, só que você coloca procedimentos e resultados também no capítulo 2. Eles são capítulos separados. Tá? Então, o capítulo 2 é Fundamentação Teórica, capítulo 3 é Procedimentos Metodológicos, e o capítulo 4, Apresentação e Análise de Resultados. Tá? No capítulo 2, eu sugeriria, mas isso é só questão de forma, não faz, né, não estou pedindo para incluir nada, e você decide se vai fazer ou não, porque é uma forma como eu gostaria de ler, e não é necessariamente, né, não todas as pessoas são iguais. Né? Eu gosto de ler, enxergar, como eu tenho memória curta, eu gosto de enxergar as coisas dentro do mesmo bloco, para conseguir ver a sequência do texto. Tá? Então, eu colocaria o 2.1, gestão pública, 2.2, gestão de processos de negócios BPM, aí eu coloquei aqui do lado, né, quais os capítulos atuais que eles são, tá? Então, é só incluir lá dentro.
O 3, ferramentas de gestão aplicada ao BPM, e eu adorei o que você fez, achei muito fantástico o uso de todas elas, né? Mas não vi no texto, na aplicação, eu não vi o brainstorming e o benchmarking nos teus resultados. Né? Então, tem que dar uma mexida ali nos resultados para deixar mais claro o uso, como foi usado o brainstorming. Aqui na apresentação ficou bem claro. Né? Talvez o brainstorming ainda não tenha ficado claro na apresentação para mim, porque não é por você tirar do sujeito de pesquisa a coleta para o as-is, que isso significa um brainstorming. Teria que ser, porque o brainstorming, ele tem, você cita no seu trabalho, muito bem citado também, uma sequência, tem uma ordem como fazer, tem um ritualzinho ali para fazer, uma etapa, outra etapa de criticidade, enfim. Todas aquelas etapas que você não viu no processo, está bem descrito, teria que estar aplicado ali. Se foi aplicado, teria que estar no método, e aí aparecer mais nos resultados. Para mim, eu consegui enxergar o PDCA, consegui enxergar o MASP, no caso, né? Consegui enxergar o 5W2H, consegui enxergar a análise de risco, mas não consegui enxergar nos resultados, benchmarking e brainstorming. E aqui ficou claro na apresentação. Né? Então, aí os procedimentos metodológicos, e aí a apresentação e análise dos resultados, aqui é um pouco mais polêmico. Aí é uma questão de vício de cada um, né, de manias. Como eu gosto de enxergar todo num bloquinho, você cita. Primeiro você faz os as-is dos 6 processos, aí depois você faz os riscos dos 6 processos, não está junto no as-is, depois você faz o to-be dos 6 processos. Dos 5, aliás, isso não foi escrito por que não seria feito. Mas aí ficou muito longe, aí eu estava lá lendo o to-be, mas peraí, como é que foi feito isso aqui? Aí eu voltava lá nas várias páginas anteriores para cá. Eu colocaria, assim, 4.1, aquisição por dispensa de licitação. 4.1.1, o diagrama do processo, e aí eu colocaria assim, o to be, o as-is e o to be, sinalizando as áreas que você mexeu. Que aí a pessoa bate o olho e já enxerga, né, o que foi mudado. E aí, na legenda, hoje a tua legenda ficou difícil de ler, que ela está tudo num bloco só. Eu faria, como nessa ideia, né? Só se você quiser fazer nessa ideia. Se você quiser fazer na ideia de um capítulo para cada processo com as 3 coisas, né, com as-is, to-be e o risco, aí você faria um quadro da legenda com os números, e aqui, as-is e to-be. E aí a pessoa bate o olho e enxerga, mudou aqui, ela fica claro, ou se reduziu, ou se aumentou, porque você tem processo que reduziu, que o primeiro reduziu 3 tarefas ali, e o outro que você mostrou aqui aumentou um monte. Então aí a pessoa bate o olho e já enxerga quais foram as alterações, né? E aí a identificação de risco, a mesma coisa que você fez lá, só que alterando, né, de tabela para quadro. Isso. E aí nesse processo. E aí um ponto, né? Aí é também muita opinião. Eu já fiz isso, eu orientei para que fizesse fora, no apêndice, o manual. Também eu oriento num trabalho, num mestrado profissional também. Mas o mais correto é dentro do trabalho, né? Assim, dentro dos capítulos do trabalho. Porque como ele é um resultado do teu trabalho, como ele é um objetivo do teu trabalho, ele tem que acontecer antes das conclusões do teu trabalho, né? Então, apesar de ele ter um formato diferenciado, eu colocaria ele como um capítulo 5, Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos. Antes da conclusão. Porque ele é um resultado, ele responde a um dos teus objetivos. Então, ele tem que ser concluído antes da conclusão, né? Ele não deveria ficar para depois. Mas, assim, tá muito bom o seu trabalho. Adorei ter lido. Ontem foi feriado, passei o dia lendo o seu trabalho. Gostei muito, muito bem escrito, muitas horas de trabalho. Deu para ver que tem muitas horas de trabalho lá. Parabéns, né? E isso aqui vai por e-mail também, mas eu já te deixo aqui. E a dissertação também vai por e-mail com as anotações. Obrigado, professor Dante. São essas minhas contribuições. Obrigado, professor Maurício. Mari, quer falar alguma coisa? Agradecer a contribuição da Vivi, do professor Maurício. Realmente, essa questão do manual vir antes das conclusões, eu não tinha pensado nisso e nem me atentado a isso. Como ele é um produto do mestrado em si, a gente acaba colocando ele no apêndice, né? Mas realmente faz sentido. O próprio template que a gente recebe, né,
orienta a colocar o manual no apêndice, mas realmente faz um certo sentido. Se ele é um produto que está saindo desse trabalho, faz um certo sentido ele ficar antes da conclusão. Obrigado pelas sugestões, obrigado pelas colocações. Muita coisa realmente bem interessante para mexer no trabalho. Essa questão de... Eu também tive muita dificuldade dessa questão do to be, do as is, de eu colocava o to be, aí eu ia lá, meu Deus, mas eu tenho que olhar o as is. Aí eu voltava lá em cima e até achar a página que está o as is de novo. Realmente, visualizar os dois na mesma página vai ficar mais fácil, né? A visualização realmente mais fácil. E serão, com certeza, analisadas e acatadas. E depois eu e o Dante vamos conversar. Será? Então, gente, muito boas as contribuições, realmente. Vocês ajudaram aí a Mari e eu lapidarmos ainda um pouco mais, um material que já está muito bom, né? Vai dar um certo trabalhinho para a Mari, mas para mim também, mas tudo bem. Assim, a Vivi destacou algumas questões que eu anotei, que eu vou, inclusive, relacionar na ata, para que a gente se comprometa a mexer, né? Que fique ali o nosso compromisso de fazer o ajuste. Uma questão do problema, ela tem razão, a gente pode fazer pintar mais a pílula ali, para que fique bem caracterizado mesmo o desafio, né? Quando a gente inicia o estudo, vamos iniciar, né, escrever a introdução, referencial teórico, é um olhar. Agora que você tem um resultado, já foi feita toda a pesquisa, pode trazer elementos da tua pesquisa na introdução também, para ajudar a problematização. Acho que muito legal isso. E isso que você traz aqui no teu estudo, que esse mapeamento, né, nesse setor, é mapeamento completo dele, eu acho que é bem legal. Então, traga isso, sim. Uma outra questão que chamei a atenção no trabalho da Sabrina e deixei passar no nosso. Deixar um objetivo geral com 2 verbos ali que não faz sentido, né? Então, a gente deixa as coisas escapar, né? Isso é fácil de ajustar, né? Quanto à metodologia, nós temos uma especialista em metodologia aqui, né? A gente não tem o que discutir com relação a isso, né? Eu acho que ela tem razão em dar alguns detalhes da forma como foi obtida a informação, como foram as entrevistas, como foi a montagem do instrumento, né? Fazer uma ligação também importante aqui, que a Vivi salientou, dos objetivos geral e específicos com os resultados. Acho que amarrar melhor essas duas coisas a gente pode fazer também, porque tem muito resultado, o trabalho foi feito, está super legal, e isso não vai ser muito difícil também, né? E vai deixar o trabalho mais estruturadinho, né? Quanto a ainda destacar o desafio que foi elaborar o manual, acho que isso vale a pena escrever uns parágrafos, né? Muito embora aqui eu entre já numa discussão que o Maurício trouxe. Eu discordo de ti. Eu não vou colocar o manual no corpo da dissertação. Uma porque a gente já tem um template que orienta de uma forma diferente. Mas eu concordo, em parte, com a ideia de que pode ser criado um tópico que escreva o que é o manual, como que ele foi gerado, para que ele foi gerado, e é um subproduto do trabalho, que está apresentado na íntegra no apêndice. Então, acho que a gente pode aproveitar a ideia do Maurício nesse sentido. Diz, olha, vende o que está lá, porque eu não diria que é o principal produto, porque o principal produto é o fluxo melhorado, é o to be. O manual é para ajudar a entender o to be, mas ele é um subproduto. Para o mestrado profissional, ele acaba virando um baita de um produto que você vai publicar, vai virar uma referência.
mas ele não é a finalidade. A finalidade é tu melhorar o fluxo pelo to-be. E daí eu entro em outra discussão que tu trouxe, que é a pesquisação. Eu entendo, sim, como pesquisação, por conta do caminho percorrido. Então, à medida que ela foi desenvolvendo, ela foi colocando em prática, e isso gerou o to-be. Então, o to-be é resultado da pesquisação. Talvez o que faltou foi vender melhor esse peixe. Destacar isso, chamou bem a atenção. Mas não é estudo de caso, é pesquisação. Até porque a gente está buscando fugir um pouco dessa história de estudo de caso, né? Lá no programa, pô, é tudo estudo de caso? Não, a gente fez algo mais profundo. E isso tem um valor absurdo também, porque vai se colocando em prática e os resultados vão aparecendo e aí gera o to-be. Porque o to-be só é to-be depois que você colocou em prática. Então, acho que nesse ponto, a tua chamada de atenção vale nesse aspecto. Olha, faltou cacarejar um pouquinho mais lá. Né? Faltou dizer, ó, realmente as coisas aconteceram, geraram o to-be. O Maurício também pediu para dar uma melhorada no alinhamento entre os resultados e os objetivos. Foi uma falha que a gente cometeu mesmo. E aí a ideia que o Maurício passou também, de deixar as coisas organizadinhas por bloco, é muito boa. Porque tu veio, né, vai pela lógica, fez todos os exis, depois discutiu os exis, depois fui no to-be. Mas se eu juntar isso tudo, que é só reorganizar, vai facilitar o entendimento e a compreensão da contribuição que foi dada. Então, acho que está bem claro isso, foi uma ótima sugestão. Tá bem? Então, nesses pontos, eu agradeço muito vocês, nada do que vocês comentaram aqui é extraordinário, que a gente não consiga dar conta e deixar o trabalho ainda melhor. Certo, Mari? Pelo que eu entendi, vocês estão de acordo que ela merece virar mestre. Então, a gente vai dar essa sessão também antecipada, dando o título de mestre a essa menina super esforçada, batalhadora, que eu admiro muito. Meus parabéns, Mari. Quer falar mais alguma coisinha, não? Opa. Eu queria agradecer o professor Dante, que pegou o barco andando no meio do caminho, né? A gente teve 1 ano aí para desenvolver esse trabalho. Eu comecei com outro orientador e fiz a solicitação de troca quando eu fiz a disciplina de mapeamento, porque o meu trabalho ele era completamente na disciplina do professor, assim, quando um dos trabalhos que a gente entregou na disciplina foi realmente um dos fluxos que eu mapeei depois no meu trabalho final. Então, o Dante pegou o bonde andando, o trabalho estava parado, seco, e a gente conseguiu, nesse 1 ano, desenvolver ele nessa proporção. Então, muito obrigada, Dante, por ter aceito me orientar e pegar essa jornada no meio do caminho. Agradecer a Vivi e ao Maurício mais uma vez por ter aceito a banca. Agradecer a paciência, né, marido? Paciência, ajuda, porque com 3 filhos pequenos, quando eu comecei a jornada do mestrado, as gêmeas estavam com 1 ano, então foram noites sem dormir, mais por causa delas do que por causa do mestrado em si, mas para conseguir dar conta tem que ter ajuda, tem que ter apoio, e com certeza eu tive. Em vários momentos eu enlouqueci dentro de casa e falei que eu queria desistir, que isso não era para mim e que eu não quero mais, e deu o que eu fui fazer da minha vida com 3 filhas pequenas. Todo mundo aqui passou por isso, mas com 3 filhas pequenas, para que eu fui inventar um mestrado? Não vai dar, não quero mais, e deu, amanhã eu já não vou para aula. E aí ele dizia, calma, respira, tá tudo bem, a gente se ajuda e vai dar tudo certo, e deu tudo certo. Agradecer o meu trio, a Ju e a Sabrina. A gente foi um trio, realmente, do começo até o fim. A gente fez todas as disciplinas juntas, a gente fazia os trabalhos juntas, e quando os trabalhos eram individuais, a gente se ajudava.
e está se ajudando até agora, uma lê o trabalho da outra e uma contribui com a outra. Elas foram um presente para mim, o mestrado me deu. A Ju, a gente já se conhecia, já tinha trabalhado juntas, mas não tinha proximidade. A Sabrina nunca tinha visto dentro da fundação, e a gente se aproximou muito, e com certeza, se elas não estivessem junto comigo nessa jornada, eu não teria dado conta. Então, obrigada. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Sheila, minha gerente, que está aqui, e que também, né, teve toda a paciência do mundo comigo e com trabalho e mestrado e juntar tudo. E deu certo. Obrigada para todo mundo. Muito obrigada, Dante, mais uma vez.